Olha só, uma aplicação para esse estudo de cálculo de fórmulas é para você descobrir a quantidade de moléculas de água que um sal hidratado pode ter na sua estrutura, certo? Dá uma olhada aqui, ó, uma aplicação interessante, desidratação de sais hidratados. É o seguinte, existem sais que têm a capacidade de absorver água, e essa água absorvida entra na composição do sal. A partir de então, você tem a estrutura de um sal hidratado. Só para você ter uma noção, existem vários sais que podem se hidratar. Por exemplo, o cloreto de cálcio, ó, CaCl2. Do jeito que ele está aqui, ele é chamado de cloreto de cálcio anidro. Anidro, presta atenção nessa palavra. Anidro significa ausente de água, certo? Quando o cloreto de cálcio está com duas moléculas de água dentro da sua estrutura, a fórmula se escreve assim, CaCl2 vezes 2H2O. E aí ele passa a ser chamado de cloreto de cálcio biidratado. Se ele tiver, por exemplo, com 6 moléculas de água, a fórmula fica CaCl2 vezes 6H2O. Então, esse seria o cloreto de cálcio hexaidratado, certo? E assim por diante. Oxaidratado, tetraidratado com 4 moléculas de água, e assim sucessivamente. Então, existem vários sais que têm essa propriedade de absorver água na sua estrutura. E a partir de então, eles passam a ser chamados de sais hidratados. Tudo bem? Olha o que esse probleminha que eu trouxe aqui mostra para a gente. Ó. Considere a desidratação de 45 gramas de sulfato de cobre 2 pentahidratado. Ok? Determine a massa de sal anidro obtida. Então, o sulfato de cobre é um sal que consegue absorver água, essa água entra na sua composição e aí ele se torna um sal hidratado. O enunciado fala aqui de sulfato de cobre 2. Veja, o cobre 2 é o íon cobre com NOx mais 2, até porque cobre varia NOx, pode ser mais 1 e mais 2. E o sulfato é o ânion SO4 menos 2. Montando a fórmula do sal aqui, né, troca as cargas, lembra como é que você monta a fórmula de um composto iônico? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Esse 2 vem para cá sem sinal, esse 2 vem para cá sem sinal. Como 2 pode simplificar, aliás, tem que simplificar, né? A fórmula do sal anidro seria sulfato de cobre, CuSO4. Tudo bem? Então, o sulfato de cobre anidro é CuSO4. Como ele está falando de sulfato de cobre 2 pentahidratado, ele está com 5 moléculas de água incorporado à sua estrutura. Tudo bem? Para resolver esse probleminha que eu trouxe para a gente, para dar esse exemplo, primeira coisa que você faz, calcula a massa molar do sal, do jeito que ele está aí, do sal hidratado. Então, eu vou calcular aqui a massa molar do sulfato de cobre pentahidratado. Aqui eu tenho um átomo de cobre na composição, também tenho um átomo de enxofre na composição, também tenho 4 átomos de oxigênio na estrutura e, além disso, eu tenho 5 moléculas de água na composição. Beleza? Se você for na tabela periódica, a massa atômica do cobre é 63,5 gramas. Massa atômica do enxofre, 32 gramas por mol, ou massa molar, né? Massa atômica do oxigênio, 16. E lembra que eu coloquei 5 moléculas de água? Qual o peso de uma molécula de água? 16 do oxigênio mais 2 dos hidrogênios. Isso dá 18. Então, aqui seria 5 vezes 18 gramas. Quanto dá isso? Se você somar isso daqui, ó, 63,5 mais 32 mais 4 vezes 16, isso aqui dá 159,5 gramas, né? E aqui eu tenho 5 vezes 18. Só de água, nós temos aqui 90 gramas. Somando 159,5 com 90 gramas, dá 249,5 gramas por mol. Então, a massa molar
do sulfato de cobre pentaidratado com 5 moléculas de água é 249,5 gramas por mol. Então, olha só o que a gente pode afirmar. Dá uma olhada aqui. Ó. Se eu pegar um pouquinho desse sal e aquecer para forçar a desidratação desse sal, eu posso afirmar o seguinte, ó, que se eu tiver 249,5 gramas desse sal hidratado, né? O que vai acontecer quando eu desidratar esse sal? Ora, ele vai liberar, para 249,5 gramas do sal hidratado, ele vai perder toda a sua água, ou seja, ele vai perder 90 gramas de água. E o que sobraria desse composto seria o sal anidro. Quanto daria a massa de sal anidro? 159,5 gramas do sal anidro. Entende isso? Então, 249,5 gramas é a massa do sal hidratado. Aqui dentro temos 90 gramas de água que saem pela desidratação, pelo aquecimento, e sobram 159,5 gramas de sal anidro. Isso pode virar uma regra de 3. Como é que eu faço isso? Ora, olha aqui, ó. Então, isso pode virar uma regra de 3. Como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Para 249,5 gramas do sal hidratado, aqui, ó, hidratado, nós temos 159,5 gramas do sal anidro, que significa ausente de água, e temos também 90 gramas de água de hidratação que saem pelo aquecimento, certo? Vamos lá na questão? Olha o que ele fala. Considere a desidratação de 45 gramas de sulfato de cobre 2 pentaidratado. Então, a massa de sal hidratado que vai sofrer desidratação é 45 gramas. Então, se eu tiver aqui, ó, 45 gramas do sal hidratado sofrendo desidratação, se eu colocar aqui um valor x, x vai me dar a massa do sal anidro que sobra. E se eu colocar aqui um y, y vai me dar a massa de água que vai embora pelo aquecimento na desidratação. Qual foi a pergunta da questão? Determine a massa do sal anidro obtido, ou seja, eu quero x. Aqui está minha regra de 3. Logo, esse x vai dar 45 gramas vezes 159,5 gramas do sal anidro, dividido por 249,5 gramas. Eu já posso aqui simplificar a unidade de massa gramas com gramas. A resposta vai sair em gramas, lógico, estou calculando a massa de água obtida, e essa massa de de sal anidro, né? E essa massa de sal anidro vai dar 28,8 gramas do sal anidro. Portanto, se você aquecer 45 gramas de sulfato de cobre 2 pentaidratado, toda a água vai embora e resta no sistema 28,8 gramas de sal anidro. Só para ilustrar, então, eu trouxe aqui duas figuras para você. Embaixo eu tenho a figura, né, que mostra a foto de um recipiente contendo sulfato de cobre pentaidratado, e em cima ele já está sofrendo desidratação. Isso é uma característica do sulfato de cobre, não quer dizer que outro sal seria assim, tá? O sulfato de cobre, quando está hidratado, ele fica de cor azul, né? E quando ele desidrata, ele fica anidro, ele adquire coloração branca. Então, veja, no recipiente de baixo nós temos aqui o sulfato de cobre hidratado, e em cima, quando ele vai sofrendo desidratação, as partículas que você está vendo branca já são do sal desidratado, do sal anidro, tudo bem? Vamos resolver mais um exemplo agora que fala também de desidratação de um sal hidratado. Então, continuando, olha só. Aqui eu tenho uma questão que é da Universidade Federal Fluminense, e ela fala exatamente desse assunto, sobre sais hidratados. Olha, foram aquecidos 1,83 gramas de uma amostra de sulfato de alumínio hidratado. Bom, até que toda a água fosse eliminada. A amostra anidra, lembra o que significa anidro? Ausente de água, né? A amostra anidra pesou 0,94 gramas. Determine
a fórmula molecular do sal hidratado. Ou seja, em outras palavras, ele está perguntando para você quantas moléculas de água apresentam cada unidade desse sal aí. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa, qual é o sal que ele está falando? Ele está falando do sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é Al2SO4 3. Só que esse sal está hidratado. E com quantas moléculas de água ele tem? Não sei, eu vou chamar isso de X. Então, olha só, sulfato de alumínio vezes X moléculas de água. Então, nosso objetivo a partir de agora é descobrir quanto vale o X. Se são 2, se são 3, se são 5 moléculas de água. Eu vou determinar a massa molar desse sal hidratado do jeito que ele está aqui. Bom, para calcular essa massa molar, veja, são 2 átomos de alumínio, mais 3 átomos de enxofre. Veja que tudo que está dentro do parênteses está multiplicado por 3, portanto, 3 átomos de enxofre, mais 3 vezes 4, 12 átomos de oxigênio, né? Mais, olha só, eu tenho X moléculas de água. Eu vou colocar assim, X moléculas de água, certo? Olha só, consultando uma tabela periódica para ver os pesos atômicos, o alumínio tem peso atômico 27. O enxofre tem peso atômico 32. O oxigênio tem peso atômico 16. E a água, ó, 16 do oxigênio mais 2 dos hidrogênios dá 18. Portanto, cada molécula de água tem a massa equivalente a 18 gramas. Então, olha só, se você somar tudo isso daqui, ó, 2 vezes 27, mais 3 vezes 32, mais 12 vezes 16, isso vai dar 342 gramas. E se você somar isso aqui, ó, X vezes as moléculas de água, isso vai dar 18X, certo? Portanto, olha só, quanto dá a massa molar do composto todo hidratado? Vai dar 342 mais 18X. Esse é o valor total da massa molar do composto hidratado dado em gramas por mol. Tudo bem? Então, olha só o que vai acontecer. Aqui eu trouxe uma ilustração, ó. Se eu pegar uma amostra desse sal hidratado e aquecê-la com o intuito de desidratá-lo, o que vai acontecer? Se a gente aquecer, por exemplo, 1 mol dessa amostra, de cada 342 gramas mais 18x gramas, o que é isso? É a massa de 1 mol do sal hidratado, lembra? Quanto a gente vai ter de liberação de moléculas de água? De água, a gente vai ter a saída de uma massa igual a 18x gramas. E quanto vai restar do sal anidro? O sal anidro, que seria o sulfato de alumínio, Al2SO4 3, vai restar uma massa anidra de 342 gramas. Portanto, olha o que eu posso afirmar em relação a esse sal, olha só. Para 1 mol do sal, ou seja, 342 mais 18x gramas, nós temos uma massa total, né? Isso, nessa massa total, nós temos 342 gramas do sal anidro e temos 18x gramas de água. Isso a gente viu calculando a massa molar do sal. Quais informações ele deu no enunciado da questão? Vamos lá conferir? Olha aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui. Ó. Foram aquecidos 1,83 gramas de amostra. E quando ele aqueceu 1,83 gramas de amostra, ele obteve do sal anidro 0,94 gramas, certo? Portanto, olha, se ele obteve 0,94 gramas, vamos conferir aqui, ó, para cada 1,83 gramas da amostra que ele analisou, ele obteve
0,94 gramas do sal anidro. Certo? Então aqui eu tenho uma regra de 3. Eu vou resolver essa regra de 3 e com isso eu consigo calcular esse valor de x aí. Olha só, eu vou apagar aqui, porque senão vai tirar meu espaço, ó. Vou apagar aqui que eu vou precisar desse espaço daqui a pouquinho. Beleza. Então, continuando, vamos montar essa regra de 3? Multiplica cruzado aqui. Eu vou começar por aqui, ó. 342 mais 18x, isso em gramas, vezes 0,94 gramas também é igual a 1,83 gramas, que multiplica 342 gramas, certo? Posso simplificar as unidades de massa, gramas com gramas, gramas com gramas. Pronto, estou fazendo conta agora só com números, né? Meu cálculo ficou adimensional. Então, eu tenho agora 342 mais 18x, isso tudo multiplicado por 0,94. Do outro lado, 1,83 vezes 342. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou passar esse 0,94 para o lado de lá, dividindo, vai facilitar a nossa conta. Então, vai ficar assim, ó, 342 mais 18x é igual a, do lado de cá, 1,83 vezes 342 dividido por 0,94. Resolve aqui o segundo membro dessa equação. 1,83 vezes 342 dividido por 0,94. Isso aí dá 665,80. Portanto, ó, 342 mais 18x é igual a 665,80, certo? 342 vai passar para o outro lado negativo. Então, 342 passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar assim, ó, 18x é igual a 665,8 menos 342. Logo, 18x vai dar, isso aí dá 323,80, né? Então, isso aqui dá 323,80. E, finalmente, o 18 passa dividindo. Portanto, x vai dar 323,80 dividido por 18. Fazendo essa conta, esse x vai dar exatamente 18. Portanto, nós acabamos de descobrir quem é o x. X é o número de moléculas de água que existe na composição do sal. Então, eu acabei de descobrir a fórmula molecular do composto. A fórmula molecular do composto vai ser Al2SO4, 3 vezes 18 moléculas de água. Qual foi a pergunta da questão? Ele pediu no enunciado da questão para você identificar a fórmula molecular do sal hidratado. Portanto, aqui, ó, eu tenho a fórmula molecular do sal hidratado, logo, essa é a resposta dessa questão, ok? Espero que você tenha entendido.